A doutora Lynn Finn, especialista em doenças infecciosas, explica em entrevista exclusiva com o Epoch Times como dinheiro, prestígio e política podem moldar pesquisas científicas e influenciar decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Ela descreveu um sistema onde a conclusão, muitas vezes, vem antes dos dados e todo o resto é ajustado para legitimá-la. A gente confere a entrevista na sequência. Antes disso, o lembrete. Estamos com a Black Week do Epoch Times a todo vapor. Não deixe de estar no nosso grupo de WhatsApp pelo link abaixo na descrição e receber a condição exclusiva para Black Friday para ter acesso não só a essa entrevista completa, mas a todo o resto do nosso acervo. E lembrando, voltaremos a enviar como brinde o livro físico que abalou o debate sobre direitos humanos ao longo dos últimos 21 anos. 9 comentários sobre o Partido Comunista. Sem mais delongas, então, vamos à entrevista. Então, qual é o grande problema da pesquisa científica clínica hoje? Essa é uma pergunta muito boa. Antes de tudo, precisamos entender que as publicações científicas são, de certa forma, a espinha dorsal da tomada de decisões na medicina e na ciência como um todo. Quando você ouve coisas como medicina baseada em evidências, começa com boas intenções, mas toma outro rumo. Os periódicos que passam por um processo de revisão por pares se tornaram a base do que eles fazem agora. Protocolos, fluxogramas e orientações. E essas ferramentas usadas pelos clínicos basicamente dependem da integridade dessas publicações. Então, quando as próprias publicações e a própria pesquisa ficam comprometidas, sua fundação fica bastante instável. E quando você tem uma base instável, o que acontece? Todo o seu edifício que está sobre uma base instável desmorona. E acho que todos nós estamos vivenciando isso em algum grau atualmente. Com o surgimento da Lei Bayh-Dole Act, com incentivos para que as universidades produzam muitas publicações, com o governo de um lado e a indústria farmacêutica do outro, basicamente trazendo recursos para chegar a uma determinada conclusão ou ideia, e então a indústria farmacêutica entra e se apropria disso. Aí o contribuinte fica completamente fora da equação. Por muito tempo, no NIAID, uma única pessoa tinha bastante controle sobre para onde ia esse dinheiro. E, com tudo isso, os recursos dos contribuintes permitiam avanços que poderiam levar a um produto comercializado ou a uma patente, mas sem que o público recebesse qualquer benefício disso. E a indústria farmacêutica se apropriava e recebia os lucros junto com a universidade. Então, há tantas coisas em jogo, e agências com fundações vinculadas a elas, pelas quais o dinheiro da indústria farmacêutica entrava, sabe, ao olhar para essas publicações científicas como o padrão ouro para formar uma opinião, você precisa entender também que grande parte disso agora tem conflitos. Existem conflitos de interesses em todos os níveis. Então, você começa a se perguntar, até que ponto posso tomar isso como fato? Porque o processo de revisão por pares mudou drasticamente ao longo dos anos. Você pintou um quadro muito amplo aqui. Vamos detalhar um pouco. Antes de tudo, a legislação que você mencionou. O Bayh-Dole Act basicamente deu às universidades o direito de participar dos ganhos financeiros de, digamos, uma patente concedida àquela universidade. Anos atrás, quando eu estava na graduação, trabalhei em um laboratório e fiz uma nova descoberta. E me deram $1 por isso, porque era assim que faziam naquela época. Eles te davam $1, ok? E você assinava isso. E agora pertence à universidade. Eles não seriam compensados de nenhuma outra forma, porque não estava previsto que poderiam ser, mas faria parte da universidade e da inovação. Hoje, isso não acontece mais. Agora, eles participam dos fundos recebidos pelo licenciamento da patente ou pelo uso da patente. E se aquele produto vai para a comercialização, eles participam de parte dos lucros. O Bayh-Dole Act permitiu que isso acontecesse. E, ao fazer isso, também permitiu que uma montanha de publicações e pesquisas científicas fosse publicada, que talvez não seja tão robusta ou tenha a integridade que todos gostaríamos. Explique para mim por que essa legislação faria isso acontecer. Bem, o incentivo é por dinheiro. E é um jogo de números.
Quanto mais você produz, quanto mais você publica, mais chances você tem de chegar a comercializar um produto ou uma ideia, ou ter uma indústria farmacêutica querendo cooptar com você. Por cooptar, você quer dizer que eles compram. Eles colicenciam. Existem múltiplas maneiras de uma empresa farmacêutica se envolver na descoberta de um produto. Eles podem colicenciar isso com você fazendo um acordo em que recebam royalties, ou paguem um valor antecipado para conseguir recuperar no final, ou uma porcentagem do retorno vá para eles. Eles podem colocar a marca deles nisso ou o que for, ou podem comprar totalmente e desenvolver o restante por conta própria. Algumas pessoas diriam que isso é a indústria apoiando a academia, certo? Muita gente diria. Sim, é bem isso. Tanto no nível de graduação quanto no de ciência aplicada, até chegar às escolas de medicina. O que quero dizer é que diriam isso como uma coisa boa. Eu acho que sempre que você cria um incentivo, você está criando um viés. E quando você cria um viés, existe um elemento de verdade que é retirado da equação. E quando uma empresa farmacêutica pode despejar dinheiro em um programa, o currículo vai refletir o que ele quer que reflita, para transformar isso em uma transação lucrativa para ela. É um retorno sobre investimento. Digamos que uma universidade esteja trabalhando em um estudo e chegue a um ponto muito interessante e depois desenvolva isso mais adiante. Tudo isso com o dinheiro do contribuinte. E eles registram uma patente. A patente é concedida. Isso chama a atenção da indústria e a indústria entra em contato com eles e diz: vocês têm essa patente, gostaríamos de desenvolvê-la mais. E começam a despejar dinheiro em mais pesquisas para aquela universidade e começam a moldar as conclusões que serão feitas. E com isso eu quero dizer, ok, eles dizem, vamos começar a buscar um ponto final específico aqui. Esse ponto final pode ou não ser relevante para o que eles estão tentando tratar, mas não importa porque podem transformá-lo em um produto vendável. E, ao fazer isso, começam a negociar os direitos da patente. Começam a negociar um retorno sobre o investimento se comercializarem o produto. Podem colocar mais dinheiro para levar isso pelo processo do FDA e seguir a partir daí, já que a universidade não faria isso, e acabam se tornando parceiros no negócio. Então, você tem o conflito de uma grande empresa farmacêutica pagando para uma agência governamental e recebendo mais sinal verde do que, digamos, um pequeno grupo independente ou um pequeno grupo de inovadores. Você tem um nome por trás para empurrar isso adiante. Um bom exemplo seria o remédio para Alzheimer que foi aprovado. E, na verdade, eu olhei todos os dados e eles não mostravam nenhum benefício. Mas ele foi aprovado. E foi aprovado principalmente porque o gigante por trás disso é que estava empurrando para frente, não os cientistas da universidade. E eles acabaram tirando do mercado porque não conseguiam mostrar benefício no acompanhamento pós-comercialização, só eventos adversos. Mas esse tipo de coisa acontece regularmente. Quero dizer, isso é importante mesmo que você não esteja fazendo isso conscientemente, eu suponho, certo? Você pode não fazer isso conscientemente, mas o viés entra em cena quando há muito dinheiro por trás e eles têm interesse em um resultado específico. E nos últimos 40 anos, aqueles que controlam os recursos em nossas agências governamentais deixaram claro que pode haver muito dinheiro do governo se você apresentar um resultado que se encaixa no quebra-cabeça. E aí está o problema com o viés dos cientistas do grupo de pesquisa, ou seja quem for. E muitas vezes o que costumava ser um método científico, o processo é invertido. Eles olham para a conclusão que é aceitável ou preferida. E então começam a trabalhar de trás para frente. Como podemos provar essa conclusão? Quero dizer, com estatísticas você pode provar com qualquer coisa. Estatística é um recurso muito interessante porque você pode usar para provar que soro fisiológico cura câncer. Você pode usar estatística de qualquer maneira, forma ou formato. Você pode usar o desenho do estudo para fazer a mesma coisa. Como trazemos de volta a confiança na saúde?
Onde há transparência, há confiança. É realmente simples assim. Cada decisão na ciência, cada distribuição de financiamento, todas essas coisas foram feitas a portas fechadas, longe do público americano do começo ao fim. E nunca foi um problema. Todo mundo estava bem com isso até os últimos 5 anos. E então, FOIAs, Lei de Liberdade de Informação, e então e-mails, um e-mail dizendo que precisávamos encerrar aquilo, o epidemiologista marginal, outro e-mail dizendo que não deveríamos discutir aquele efeito adverso grave que estava se tornando prevalente. E quando o público começa a ler essas coisas, eles ficam: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E quando todas essas pessoas que eram confiáveis no passado viram as costas em uma situação muito contenciosa, então essas coisas começam a vazar. O público começa a questionar todos os envolvidos. Começam a questionar as agências, começam a questionar seus próprios médicos, começam a questionar as empresas farmacêuticas que deveriam ajudar e desenvolver terapias salvadoras. E, na minha opinião, a única forma de mudar o rumo é ser totalmente transparente. Não deveria haver reuniões por trás das portas. Na verdade, quando nossas agências estão em reunião, deveria ser uma situação tipo transmissão ao vivo, em tempo real, e alguém pudesse acompanhar. Você está dizendo que deveria ser como uma sessão do Congresso. Você deveria poder entrar e ouvir? Eu acho que sim. Considerando o quanto do nosso dinheiro em impostos é usado, deveríamos ouvir. Não vou dizer a mesma coisa sobre o Departamento de Defesa por motivos óbvios. Uma pessoa qualquer não precisa saber sobre o nosso sistema de defesa de mísseis. Mas quando falamos da nossa saúde, do que está sendo administrado aos cidadãos americanos e do que é financiado pelos cidadãos americanos, eles deveriam ter transparência. E com transparência vem confiança, porque você começa a ver que eles realmente estão trabalhando pelas razões corretas, fazendo a coisa certa e não tentando esconder as coisas. Você acaba de assistir a um trecho de nossa entrevista exclusiva com a doutora Lynn Finn. Não deixe de assistir a entrevista completa e ao resto do nosso conteúdo exclusivo para assinantes na Epoch TV Brasil. Lembrando, a Black Friday vem aí e condição exclusiva teremos. O link para receber a sua oferta está aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi um prazer e uma honra e até a próxima.